perfil de cada um. Eu vi que tem algumas pessoas na sala. Você faz a apresentação deles por alto assim, ou você prefere que cada um faça? É porque aqui tem 24 pessoas, não tá só Ah, o tá, povo focado no patrimônio, não, sabe? Assim, tá do certo. setor. É. Então, quem aí trabalha assim diretamente com o patrimônio, só para eu saber assim ter essa Olá, informação assim, mais direta. olá, Isa, tudo bem? Opa, Matheus, Tudo jóia? Meu nome é tudo Matheus, eu jóia? sou chefe do setor de patrimônio da UFSJ Tá. e a nossa equipe está praticamente toda aí no chat, tem mais algumas pessoas aí que eu tenho percebido, Uhum, e, e a gente está focado lá, né, na, na parte de organizar nosso setor, né? Tem alguns pontos ainda que tem que ser melhorados. Agora a gente também vai começar o processo de implementação do CIADES, né? Que é uma uhum. determinação do governo federal. Então, assim, a gente veio aí assistir o treinamento e esperamos aí que a gente aprenda muito aí com vocês. E Uhum, também aqui na sala tem o pessoal dos campos fora de sede, também estou participando, tem a Rafaela, que é do CAP, tem uhum. aqui o Paulo, que é lá do CCO, como ele já falou aí no chat. E aí, se você precisar do nosso apoio, a gente está aqui para disponibilizar as informações que forem necessárias, tá bom? Muito Tá obrigado. certo. Obrigado a você, Matheus. É, vai ser importante assim a participação de vocês, porque como vocês já utilizam aí o sistema, seria, e a gente faz uma apresentação mais ou menos de 1 hora, seria desnecessário eu falar sobre coisas da rotina de vocês, assim, do que vocês já estão muito acostumados, sabe? Daquela questão do tombamento, essa questão mais do envio de bens, essa questão muito do dia a dia. A ideia aqui é a gente tentar fazer uma coisa bem mais, como se diz, avançada mesmo, para a gente aproveitar o momento para tirar dúvidas sobre algumas coisas que vocês costumam lidar no dia a dia, mas que não, às vezes, né, fica algum ponto assim que não está muito esclarecido, e também assim, eu vou falar de uma geral e vou de repente abordar algumas coisas para saber se vocês utilizam a funcionalidade, se está utilizando como deveria, inclusive essa questão do empréstimo que o Daniel falou, que é algo que vai ter que sair, a gente vai ter que usar realmente o acautelamento, tá? Mas então, assim, vamos fazer uma coisa, vamos aproveitar mesmo o momento para tirar essas dúvidas sobre coisas que especificamente vocês têm mais dificuldade no dia a dia, tá bom? Eu vou falando aqui, vou falando de uma forma mais abrangente e vou fazendo perguntas, vamos fazer uma coisa participativa sim, e todos da sala, qualquer um que tenha uma dúvida em específico pode pedir a palavra e falar assim, eu estou com uma dúvida sobre uma situação assim, assim. Aí a gente vai fazer a navegação mais direcionada ao que vocês tiverem dúvida, tá bom? Então vamos lá. Meu nome, assim, para conhecimento de todos, é Eisa, tá? Eu sou Eisa Ferreira, trabalho na ESIG, já estou com eles desde 2012, e o meu perfil era de uma pessoa que trabalhava dentro da administração pública federal, trabalhei muitos anos, então eu tinha um conhecimento do negócio, trabalhei na área de patrimônio, trabalhei nessa área administrativa durante muito tempo, e tinha essa bagagem do conhecimento do negócio em si, para poder atuar nessa parte de atendimento dentro da empresa. Então, eu entrei na ESIG lá em 2012 e de lá para cá a gente vem aí trabalhando nessa parceria de colaboração. Eu fico em Brasília, eu não trabalho diretamente com eles em Natal, e aí hoje, com essa questão do home office, isso ficou muito mais tranquilo para todo mundo, né, que está todo mundo no seu local. Então, assim, esse é o perfil de quem vocês estão lidando aqui para falar a respeito do sistema. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do módulo, sobre essas principais funções, essa gestão de acesso, os perfis envolvidos ali, os agentes que tem, a visão do módulo, tá, o fluxograma de atividades do módulo, assim como a questão de
onde esse módulo se encontra dentro dessa ferramenta toda, dessa chamada CIPAC, né? Como é que ele, em que local que ele se encontra ali, a questão dessas integrações que ele tem com outros módulos e as demonstrações que a gente vai fazer no sistema ali, da parte de tombamento, acautelamento, conforme a necessidade de vocês que a gente vai fazer. Então, para essa parte aí do contexto do sistema em si, eu acho que já está bem conceituado isso para vocês, que o CIPAC, ele integra toda essa parte administrativa, né, subsidiando essa administração da instituição, por meio dessa automação toda integrada aí, com os processos logísticos, nos fluxos de orçamento, requisições, as compras, as licitações, os contratos, patrimônio, que é ali uma das áreas assim que trabalha um pouco desse contexto todo, né, do que tem na administração, junto com o almoxerifado. Então, ainda tem ali a parte de faturas, liquidação de despesa, manutenção de infraestrutura, obras, transportes e protocolo, que eu sei que muitos desses aí vocês já utilizam. O módulo de patrimônio em si, ele tem como objetivo principal essa gestão dos bens patrimoniais. Esse conceito já é mais do que conhecido aí para vocês, com registro desses materiais permanentes, o controle dessa localização, né, seja por localidade, seja por unidade, respectivos responsáveis, essa parte de acautelamento, que a gente vai falar um pouco sobre isso, principalmente por conta dessa questão de estar sendo retirada o empréstimo, a parte de inventários, os desfazimentos e ajustes contábeis, inclusive a parte de depreciação, né, ali o ajuste contábil, com amortização também, se for o caso, essas coisas. Nessas funções aí do módulo, que também é algo que é tranquilo no entendimento de vocês, a gente tem ali a parte de tombamento, o envio e recebimento, a parte de alienação, que é quando acontece a baixa, né? Outros tipos, algumas alterações que existem, que são possíveis de serem feitas, o acautelamento de bens, que é o empréstimo para um servidor em específico. E aí eu vou aproveitar para perguntar, ou o Matheus, ou qualquer outra pessoa que queira me responder, vocês já utilizam essa parte do acautelamento lá na sua totalidade, ou ainda é um conjunto de operações assim que fica mais de stand-by? Não, a gente tem utilizado sim. Já desde a implementação do CIPAC, que a gente viu que o CIPAC possibilitava que nós fizéssemos esses acautelamentos individualmente para os servidores da instituição, e a gente vem orientando, inclusive, os responsáveis pelos equipamentos, né, os detentores diretos dos equipamentos, que quando eles, porventura, fossem emprestar o bem para um professor, por exemplo, fazer uma pesquisa remota, fora da instituição, que ele utilizasse essa ferramenta que o CIPAC disponibiliza. Então, isso tem sido utilizado, sim, por nós. E agora, com o trabalho remoto, isso daí se intensificou. E a gente centralizou, porque muitas vezes surge alguma dúvida naquela pessoa que não tem o hábito de utilizar o sistema, aí a gente centralizou as demandas, né? Solicitou, enviou um comunicado para toda a universidade para que eles nos solicitassem o empréstimo e indicando quem vai ser a pessoa que vai ficar com o bem, qual é o tombamento do bem, e a gente centralizou só para que haja um maior controle, apesar de a gente poder consultar lá, aqueles que já faziam não sentiram dificuldade em continuar fazendo, mas como surgiu uma demanda maior, e muitas vezes pessoas que não faziam com frequência tiveram que fazer, a gente centralizou isso e passou a utilizar ainda com mais frequência, entendeu? Mas a gente já utiliza sim, tá bom? Que coisa boa, eu fico feliz de saber, assim, dessa utilização. É um conjunto de funcionalidades que assim, tem... ele atende essa situação em que você faz um empréstimo de fato só para um servidor, e ele tem aquela cautela, e você tem um controle que vai além daquela questão daquela movimentação temporária, ou mesmo do empréstimo, porque ele tem esse conjunto até de alertas ali, de mostrar o que está vencido, inclusive de fazer com que isso seja feito por um período específico.
Eu lembro que, assim, nas visitas, quando eu ainda estava no Ministério da Justiça, nas visitas que a gente fazia à universidade, conhecendo o sistema, essa questão do acautelamento foi uma coisa solicitada pelo Departamento de Polícia Federal, porque eles faziam muito empréstimo, assim, de equipamentos por conta das missões. Então, assim, eles já tinham essa vamos supor assim, essa rotina dentro da instituição, e isso não existia dentro do sistema, porque talvez não fosse tão necessário ali naquele momento, naquela época, para a UFRN. Então, assim, isso foi trabalhado por eles especificaram como era, quais eram, né, assim, por ter esse conhecimento já dessas funções, assim, eles passaram e foi construído. Mas a gente sabe que ali, de repente, algumas coisas ficaram, às vezes dava um erro, às vezes tinha umas coisas, às vezes tinha uns conflitos e tal, por ter sido uma coisa adaptada à ferramenta depois. Nessa nova versão que vem, várias melhorias aconteceram. Eu vou detalhar ali um pouco mais falando sobre isso. Mas várias melhorias foram feitas e as correções de divergências possíveis que existiam, elas foram corrigidas. Vocês vão perceber que realmente nessa nova versão, muitas divergências que existiam, assim, com relação até a parte lá de RMB, às vezes alguns conflitos em balancete, tudo isso foi resolvido, essa parte dos erros foram corrigidos pontualmente, fazendo uma identificação, uma leitura assim, nas últimas versões, dá para perceber que realmente muita coisa ali foi corrigida justamente pelo sistema ser essa coisa de muitas mãos, né? São muitas instituições utilizando, então cada um que identifica alguma coisa errada, é possível repassar essas correções e a UFRN vai fazendo, a cada versão melhorada, ela vai fazendo colocando novas correções aí que são super importantes para todos, tá? Então, de acautelamento, bom saber que vocês já utilizam. Então, os chamados e ocorrências patrimoniais, que são aqueles atendimentos, né, que acontecem ali por meio de um chamado, às vezes até para organizar melhor aqueles atendimentos que são feitos pelo setor de patrimônio, assim como esse registro de ocorrência, para deixar ali um histórico daquele bem, algumas informações assim que são importantes terem registrados ao longo da sua vida e que não teria onde necessariamente colocar essa informação se não fosse numa espécie de ocorrência. Então, levantamentos patrimoniais, com essa parte de controle de fiscais, desculpa ali botei aqui de fiscais, do controle dos levantamentos, a parte toda das transferências, do processamento, tá? O ajuste contábil, com essa parte de depreciação, amortização que a gente falou, a redução ao valor recuperável, que foi uma coisa muito utilizada, não sei se ainda acontece muito aí com vocês, mas teve um período ali em que o governo deu aquele momento, né, em que a gente tinha que fazer toda essa reavaliação e essa redução. E as consultas ali, relatórios que ele tem, onde dá para identificar aqui os principais, como o RMB sintético, o analítico, o balancete contábil, movimentações de bens, tá? E vários outros que tem lá, inventário. Para a parte de acesso, então, é tranquilo. A parte de tela de acesso do sistema você já conhece. Para acessar o módulo também, assim como ali o portal administrativo, eu aponto aqui, são tudo coisa que vocês já conhecem. Dentro do portal administrativo, a gente tem as funcionalidades lá específicas, e no portal público eu tenho só a parte de material ali envolvido. Sobre os perfis, então a gente tem o gestor de patrimônio global, a gente tem um gestor de patrimônio de unidade gestora. Aí, na UFSJ, tem só uma unidade gestora, é isso? Ou você já tem várias outras unidades gestoras, ou pensam nesse desmembramento? Como acontece? Não, aqui é só uma UASG, entendeu? A unidade gestora é única. Não existe nos campos separados iguais são nos institutos federais, não. Então, é tudo controlado por nós e todos aqueles que trabalham diretamente no patrimônio, tem o setor de patrimônio da sede, né, que fica em São João del Rei, e a gente cuida dos 3 campos localizados aqui na nossa cidade. E os campos fora de sede, existem setores de material
e patrimônio. Eles cuidam da parte do almoxarifado, das compras e do patrimônio de maneira remota. Eles têm servidores vinculados ao setor de patrimônio da sede, mas sem ter o ASG. E esse pessoal tem o perfil de gestor de patrimônio global. Consegue movimentar os bens livremente, mediante solicitações, quando há necessidade, né? E o pessoal que trabalha, que está nos centros de custo em si, que são os responsáveis diretos, eles têm o gestor de patrimônio, eles têm local, né? Eu concedo ali no portal administrativo, nem é no módulo patrimônio. Aí é no portal administrativo que eu concedo para que eles possam movimentar e consultar a carga patrimonial localizada nas unidades deles, né? Só isso. É dessa forma que a gente trabalha aqui. Isso. Ele tem nesse portal administrativo, a gente tem esse usuário local, né? E o chefe de unidade que tem algumas atribuições ali. Bacana, assim, quando a gestão de patrimônio ela é centralizada, a gente percebe que a forma de controle é um pouco mais... ela é complexa, mas, ao mesmo tempo, ela é mais acertada, né? Ela é uma coisa mais certa, assim, no final do ano, a questão dos inventários tendem a dar certo. Eu tive a informação, assim, de que vocês também trabalham com localidade, né? E aí, só mais uma pergunta para complementar meu entendimento aqui. Quando você disse que tem esse usuário local lá nas pontas, que trata especificamente lá da sua unidade, mesmo lá, eles também trabalham em nível de localidade, ou quando chega assim no usuário local, você faz o controle por unidade? Não, o usuário local, ele só faz a movimentação, assim, por exemplo, movimentações, levantamentos, mas tudo passa pelo nosso controle centralizado, a gente tem que aprovar, né? É dessa maneira que a gente faz. Esse usuário local são os chefes de departamento, os chefes de setor, mas tudo passa pelo nosso crivo. O controle centralizado é feito por nós. Só que, como existem servidores nos campos fora de sede que estão vinculados ao patrimônio, eu procuro deixar que esses servidores, apesar de eu ter ciência do que está acontecendo, por ver a movimentação no sistema, e ter somente uma WASG, a vantagem é essa, eu vejo o que está acontecendo. De repente, alguma movimentação de bem, por exemplo, que eu considero um pouco estranha, digamos assim, eu alerto, eu ligo para esse servidor que está em loco, por exemplo, ele está lá em Sete Lagoas, então eu ligo para ele e falo, Matheus, eu vi que movimentou um bem assim, assim, assado, ou então saiu aqui de São João e foi enviado para Sete Lagoas, ou vice-versa, saiu de Sete Lagoas e veio para cá, por que está havendo essa movimentação? Então, tem como eu controlar isso, entendeu? E que eu tenho um servidor lá no local, lá em Sete Lagoas, que eu posso solicitar que ele verifique em loco por que aquilo ali está acontecendo. Então, a gente faz mais ou menos dessa maneira. Não sei se é isso que você queria saber, mas pelo que eu entendi, mais ou menos. Mas esse... Pode falar. Aqui, por favor. Oi, Marcos. Eu sou técnico do laboratório do curso de jornalismo, laboratório de fotografia. Nós temos 15 máquinas fotográficas que são emprestadas para os alunos. Eles têm um prazo de 48 horas para ficar com o equipamento para fazer atividade externa. Eu faço todo o controle via requerimento e um termo de responsabilidade que todo aluno tem que assinar para poder sair e devolver. Todo esse controle é feito lá. Eu não uso esse módulo, quer dizer, a casa não fica informada como é que está sendo toda a movimentação dentro do laboratório, mas eu tenho isso tudo para comprovar, tem toda essa papelada lá, fica lá tudo arquivado. A gente já tentou colocar isso, tentar fazer um programinha para a gente ter um controle melhor. Será que, usando o módulo, a gente poderia utilizar e ter esse controle melhor via... aqui a gente está falando de empréstimo para o servidor, quer dizer, a gente faz empréstimo para um aluno, né?
mas o aluno ele tem um vínculo, ele faz um Enem, ele passa para o Enem, ele tem uma matrícula, ele está ali vinculado também, né, à instituição. E a gente tem que fazer isso, que é atividade didática, esse empréstimo. Inclusive, a grande demanda do meu trabalho é justamente essa, fazer esse controle de empréstimo de equipamento, com todo o rigor de verificação na saída e no recebimento do equipamento, porque eles fazem justamente o termo de responsabilidade. Se quebrar alguma coisa no equipamento, eles têm que repor. E a gente já trabalha assim há 10 anos e a gente não conseguiu otimizar isso. Será que esse módulo agora no sistema poderia nos ajudar nesse ponto? Essa parte do empréstimo ali que acontece, que a gente agora está chamando ele para ser feito todo ele no acautelamento, ela é específica mesmo para servidor, assim, não tem uma abordagem para se fazer para aluno ou para servidor e poder vincular alunos. Aí, no caso, se fosse necessário, o que dava para fazer era tentar fazer uma customização para que atendesse essa demanda específica aí de vocês da UFSJ. Tá, Daniel? Então, se realmente tiver a necessidade disso. Sim, é porque assim, isso estou falando do meu laboratório, mas a gente ainda tem um laboratório de televisão que também presta equipamento, a gente tem um laboratório de multimídia, né, que também presta equipamento, desde computadores, iPads, e tem um laboratório de rádio que também empresta, são os 4 laboratórios, tem essa movimentação de empréstimo de equipamento para os alunos fazerem as atividades acadêmicas. Né? Não, tranquilo. Essa abordagem aí, eu acho que ela pode ser feita entre vocês aí, essa escolha, e se for o caso de customizar, a gente faz a customização. É uma atividade aí que, de repente, o Matheus, que está à frente do patrimônio, pode fazer essa avaliação junto com o Daniel aí, se tiver que fazer a gente consulta o FRN primeiro, Isa, a gente vê né, como é que está o andamento disso lá. Aí, né, no momento certo, a gente vai olhando isso aí. Então, ok, o Márcio. Oi. Então, é o Matheus que está falando, o chefe do patrimônio. Então, a gente realmente existe essa demanda, né? Não só vocês no jornalismo, como também o DEMUSE, que é o curso de música, empresta instrumentos para os alunos, entendeu? Para que eles levem para casa. E o que a gente tem adotado como procedimento aqui na UFSJ é que o próprio curso, como o CIPAC, ele não possibilita que o acautelamento seja feito para os alunos, entendeu? Atualmente, então é o que você já faz, a maneira que você está fazendo é a maneira correta. Faz um documento, termo de responsabilidade para o aluno e realiza essa cobrança. O setor de patrimônio, quando for fazer, por exemplo, uma conferência patrimonial ou algo assim em loco, a gente vai exigir que o departamento, que o laboratório tenha essa documentação para comprovar que o bem está com o aluno, entendeu? Essa máquina fotográfica, por que ela não está aqui com vocês? Não, porque ela está emprestada e a gente tem esse documento aqui de controle. Para nós, a gente acredita que isso seja o suficiente, entendeu? Desde que haja uma efetiva cobrança e um controle sobre esses bens. Porque o acautelamento ele é feito mais, nesse caso, como a Isa está explicando, para servidores. Inclusive, a gente tem um problema agora que surgiu com os nossos colaboradores terceirizados, né? E muitos deles desempenham as suas funções ali nos setores e tudo. Então, houve a necessidade de realizar o acautelamento para que eles levassem os bens para casa, e a postura que a gente adotou foi a seguinte: a gente acautelou os bens em nome da chefia, para que ficasse com algum servidor, e a chefia, por sua vez, fez um termo de responsabilidade para aquele colaborador e ele levou o bem para casa. Então, a gente tem adotado isso, mas a gente pode estudar, sim, e ver a viabilidade de que nós coloquemos isso também e cadastremos os alunos. Aí a gente vai ter que ver junto ao setor de informática, né, o NTINF,
a gente ver a viabilidade de colocar os alunos no sistema, assim como também os terceirizados e aquelas pessoas que têm um vínculo com a UFSJ, né? De repente, ver a viabilidade para que isso ocorra, para que a gente possa fazer o acautelamento via esse PAC, que realmente fica centralizado em um único local, e a gente aqui do próprio setor de patrimônio consegue ter essa visão do que está emprestado, para onde anda o bem, e realizar, inclusive, a cobrança, como a gente já faz periodicamente, né? Todo mês eu tenho um colaborador lá, o Kevin, está até participando aqui conosco, que realiza a cobrança dos acautelamentos em atraso, entendeu? Isso já está na rotina do patrimônio, e realmente, se houver necessidade, se a gente achar viável, a Fernanda também está aqui participando, a nossa pró-reitora, a gente vai adotar. Tá ok, querido? Tá ok. Tem um detalhe também, que se a gente consegue fazer esse controle, que depois a gente tem que gerar um relatório se o aluno está com alguma pendência, né, como se fosse na biblioteca. Isso foi adotado há pouco tempo, então a gente também recebe, né, esse pedido de verificação. Acho que se a gente já conseguisse deixar isso tudo no sistema, até isso seria uma questão mais rápida, inclusive para a DICOM, para ela saber se o aluno tem alguma pendência, né, dentro do departamento para liberar ou não a formatura dele. Certo, nada consta, né? Como Sim, já ocorre nos servidores, isso. A gente já isso. consegue medir servidores, aí seria o aluno. Tá ok, a gente vai estudar, tá, Márcio? Tá E ok. depois a gente dá um retorno, tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, querido. Pronto. A parte boa é que, assim, como tem o sistema acadêmico junto, né, que os sistemas se conversam, então isso seria talvez um facilitador para essa situação. Então, aqui, desses gestores que a gente estava falando, a gente tem o global de unidade gestora, mais para conhecimento de vocês, caso em algum momento tenha mais de uma unidade gestora, o sistema está preparado para trabalhar dessa forma, tá? Então, ele tem mais dois papéis ali, eu citei aqui os mais importantes, ele tem mais um de alienação e tombamento, mas como aí com vocês é feito a parte global ali, ele consegue né, atender todas essas outras funções. E esse usuário, né, local, chefe de unidade ali que tem dentro do portal administrativo, que tem essas outras funcionalidades. Numa visão né, do módulo assim, em si, assim, se a gente for falar de uma coisa bem macro mesmo, a gente tem entradas, movimentações e alienações que seriam as baixas, ali no momento de saída. Para um detalhamento maior assim, desse fluxo, então, a gente teria ali nas entradas um cadastro por notas fiscais, por outros tipos de tombamento que seria doação, ou por invoice, que é uma nota, né, uma compra estrangeira, uma nota fiscal estrangeira, para depois disso ser feito o tombamento. Para o tombamento, a gente tem a parte do cadastro da localidade, que aí a gente começa a trabalhar as movimentações. O sistema, inclusive, tem um parâmetro, vou apontar ali para vocês em algum momento, que ele fala especificamente sobre a obrigatoriedade da localidade, mas também é só uma das opções que ele tem. Para quem trabalha de uma forma mais híbrida, com localidade e com unidade, é tranquilo, tá? Mas se um dia tiver que trabalhar só com localidade, ele também está preparado para isso. Aí tem a parte de alterações, acautelamentos, essa parte de ajuste contábil, que vocês já conhecem, a parte de levantamento, inclusive, que é muito trabalhada ali no momento do inventário, mas que ela pode ser utilizada também em outras ações, assim, um levantamento para mudança de cargo, um levantamento só para, às vezes, o chefe ali da unidade quer fazer um levantamento mais específico para saber se está tudo em dia, em momentos que podem anteceder ali o inventário mesmo anual, esses chamados patrimoniais junto com as ocorrências, e por fim, nesse fluxo aí de existência desse bem, né, acontece ali a alienação baixa, que quando de fato existe um valor de saída contábil, assim como teve na entrada, aquele valor vai existir em algum momento na saída. Então, eu vou falar do fluxo da atividade do CIPAC em si, só para vocês entenderem a posição do patrimônio nesse fluxo, assim, isso é mais a título de conhecimento. A gente teria ali, no momento em que teve o orçamento, uma dotação ali, por exemplo, no 44952, né, nessa conta de
patrimônio, a requisição, quando fosse feita, ela já seria feita considerando essa natureza de despesa. Então, seria detalhado apenas o elemento, onde, por exemplo, aqui, o mobiliário em geral, a gente está falando sobre, de repente, uma mesa, né? Conhecido da atividade diária de vocês. Então, no catálogo, quando alguém vai pedir alguma coisa para comprar, estou falando para compra, ele já pede diretamente ali o 449052, porque o material, a mesa, aquela mesa já está cadastrado no catálogo. Dessa solicitação, dessa requisição que foi feita, tirando um elemento do catálogo ali, que é o objeto de interesse, ele vai para a compra nesse mesmo elemento de despesa, aí ele vai para a liquidação nesse mesmo elemento, ele vai acontecer um empenho, vai ser feito o faturamento dele, né? Tudo nesse mesmo elemento, aconteceu ali o contrato, teve essa fatura e de repente foi para contrato, ou para patrimônio, chegou ali na parte de patrimônio. Poderia ser algo de outro elemento de despesa, ou de outra natureza também, que poderia ir para almoxarifado ou algum outro serviço contratado, mas aqui o foco é patrimônio. Então, ele chega aqui nesse momento. Quando a gente está falando do RMB, a gente está falando de um relatório que fala sobre essas contas, então é feita uma prestação de conta ali, mês a mês, sobre quanto existe nesse ativo aí, e quanto entrou e quanto saiu dali. Então, na hora que é feita a baixa, lá no final, que aconteceu uma baixa, essa baixa vai ser feita nesse elemento de despesa. Então, esse plano de conta, ele começa a funcionar, ele começa a fazer sentido. Tem uma natureza que foi determinada no início, uma requisição que foi feita para esse elemento, e no final eu tenho uma baixa dentro desse elemento, tá? Então, é só para contextualizar mesmo o todo dessa integração que existe dentro dos módulos assim que se conversam do SPAC. Para a instituição que não utiliza compras e licitações, o sistema até consegue ali caminhar sem isso, porque ele tem alguns módulos que caminham realmente bem independentes, justamente para atender quem tinha outras necessidades. Da parte de abas aqui, dos bens, então eu já estou falando aqui já estou mostrando telas da nova versão, eu sei que muitas coisas são em comum, mas já telas da nova versão que vem. Então, parte de notas fiscais, desses acautelamentos que a gente vai falar, dessa parte de tombamento, muitas correções e muitas coisas interessantes na parte de manutenção de coleções, de desmembramento de bens. Com relação à gerência, a gente tem ali essa parte de alterações, as movimentações ali que acontece, o envio, o recebimento, o recolhimento, quando é necessário também a parte de confirmação de recolhimento, essas movimentações temporárias que elas ainda continuam valendo, né, que é quando o bem sai, mas ele sai para uma atividade específica, assim, de conserto ou de alguma outra coisa que vai para uma instituição, não necessariamente de empréstimo ou quando vai para um servidor, tá? Sempre utilizar esse conceito dessa forma. A parte de alienação, chamados patrimoniais, ocorrências ali, tudo nessa gerência. Levantamentos, que tem, né, um momento assim, específico ali, é uma atividade anual que acontece, dessa parte de inventário. E aí eu pergunto de novo ali, Matheus, essa parte do inventário está tranquilo, do levantamento, vocês têm feito, têm identificado alguma coisa que estava faltando, ou que de repente ali estava né, sobrando dentro dessas operações aqui? Então, a gente tem realizado, já faz desde 2017, como a gente não tem uma comissão formada para realizar um inventário, a gente tem feito as conferências por departamentos, entendeu? A gente não conseguiu realizar um inventário completo com uma comissão específica formada de todos os bens da universidade, de toda a nossa carga patrimonial. A gente vem fazendo isso de maneira gradual, sabe? A gente até solicitou que fosse feito um levantamento pelos setores para que
eles mesmos tentassem conferir, com base na sua carga patrimonial, os bens que estavam ali sob a responsabilidade, mas a gente percebeu que havia muitas falhas, muitos bens deixavam de ser localizados. Então, assim, foi válido, porém não foi a situação ideal no nosso entendimento. Então, eu comecei a fazer um levantamento por departamentos, utilizando mesmo a minha equipe do setor de patrimônio, e, assim, a gente viu que foi muito mais efetivo. Assim, localidades, unidades que tinham 1.000 bens em sua carga patrimonial, por exemplo, na conferência que eles fizeram, eles localizaram 300 bens. Eu, com a minha equipe, indo lá, identificando os bens, conferindo tudo, a gente teve, assim, localizou 900 bens, entendeu? 3 vezes mais do que a equipe da unidade tinha achado. E o que a gente achou de dificuldade, apesar da gente ir identificando e tudo, é o que fazer com esses 100 bens que não foram localizados até aquele instante, entendeu? Uma vez que a gente ainda tem que procurar em outras unidades, a gente, claro, deixou na carga deles, e à medida que esses bens iam sendo localizados, até mesmo dentro da própria unidade, porque de repente o bem estava emprestado por alguém e ele não foi feito o acautelamento, entendeu? E coisas que ocorrem, né? Diversas naturezas. Bens que foram movimentados por departamentos que às vezes dividem uma mesma sala e aquele bem acabou ficando de fora, porque quem estava fazendo a conferência entendeu que fosse do outro departamento, porque o professor do outro departamento que estava utilizando. Enfim, são diversas situações e que a gente foi fazendo. E assim, quando a gente começou a avançar nessa conferência, a gente sentiu falta de um local que a gente pudesse consultar os bens que realmente não haviam sido localizados, entendeu? Por exemplo, eu fiz a conferência, eram 1.000 bens, eu achei 950, faltam 50. Esses 50 eu continuei conferindo, mas eu não sei se eles foram localizados em outro local ou não. Tá entendendo? Uma vez que eu já atualizei a carga novamente, então eram 1.000, passaram a ser 950. Eu preciso que o responsável se responsabilize por esses 950 que eu já encontrei. Mas e esses outros 50? Onde é que eu vou deixar? Deixo na carga dele, entendeu? Muda o status do bem para bem não encontrado? Não sei. Foi um por um, bem por bem, e foi aí que a gente achou um pouco de dificuldade. Tá, essa atividade aí do inventário, né, desse levantamento quando na unidade inteira, assim, quando é na instituição inteira, ela realmente, para ser mais efetivo, só se fizer com todos mesmo, né? Porque é justamente isso. Às vezes não está aqui nessa unidade, mas ela está em outra. Então já foi localizado e já foi transferido na outra. Porque naquele momento do processamento, ele dá essa oportunidade de você fazer uma transferência. Aí chega no final ali, você conseguiu identificar melhor, né? Desde que algumas regrinhas básicas ali dessa rotina sejam respeitadas, que é assim: olha, enquanto estiver fazendo levantamento, a gente solicita que ninguém faça transferência entre unidades, tá? Parou. Todo mundo fica paradinho aí que a gente vai fazer o levantamento. Isso acontece, né, dependendo do tamanho, isso pode acontecer em 1 mês, 2 meses. O ideal é que não passe muito disso, porque senão realmente fica difícil de controlar. E aí, sendo feito esse processamento, naquela função lá em que você tem processar, transferir, no final ele vai gerar uma lista de fato dos bens que não foram inventariados em lugar nenhum. Numa regra assim, né, considerando a parte da legislação, alguém um dia recebeu. Essa pessoa que recebeu é que tem a responsabilidade de apurar onde está, né? E o patrimônio, a gestão de patrimônio faz tem só essa atribuição de falar: olha, a gente procurou, todo mundo procurou, você procurou, a gente já fez o levantamento, fez em toda a instituição e não foi localizado. Então, aquele apure-se, né? Vamos identificar o que foi que aconteceu. Mas a ideia é tentar fechar o maior número possível aí, mas isso acontece fazendo os levantamentos de todas as unidades no mesmo momento. Sabe? A gente percebe assim que dentro dessa rotina, dentro do próprio sistema, quando isso acontece, acontece mais facilmente. Claro que quanto mais o tempo passa, não fechou num ano, não fez no outro, isso vai se tornando um pouco mais difícil de conseguir fechar. Mas em algum momento existe ali vai ser necessário fazer esse acerto ao ideal ali. Dentro
essas operações, se você achar que tem alguma coisa assim, que tem dúvida do que poderia ser feito, assim, de como isso facilitar dentro da rotina, pode falar que a gente tenta esclarecer aqui, tá? Mas a sugestão, assim, o sistema vai te ajudar com isso, na hora que você for fazer todos os levantamentos, esse relatório aqui de bens não inventariados aqui, vai ser imprescindível para você achar realmente todos os bens não inventariados, considerando todas as unidades que você fez. Tá? Não, certo. A gente, inclusive, já utiliza também, a gente passou a implementar a conferência também durante a troca de chefia, né? Que é outra determinação da legislação, que quando haja uma troca de chefia ou de responsabilidade, né, que seja feita a conferência. Então, a gente também tem implementado isso, tem feito também essa conferência, e é bom para que a gente esteja sempre tocando nesse assunto a pessoa que está assumindo a responsabilidade dos bens veja que isso também vai fazer parte da atribuição dele, porque um coordenador de curso entra e acha que ele vai se envolver somente nas atividades acadêmicas, quando, na verdade, não. Ele vai passar também a cuidar da parte administrativa daquela coordenadoria, né? Tem os chefes de departamento, assim, também, assim como chefe de departamento e outros mais. Mas a gente também, essa ferramenta tem sido muito importante para a gente, para que ajude realmente a melhorar os controles sobre os bens. Até para você chegar, né, assim, na hora que fechar isso, começar a falar sobre essa parte da possibilidade de levantamento, já até passou o código de barras, né, agora já está em nível de QR Code já, então, assim, para facilitar mesmo na hora de fazer o levantamento, e aí vai evoluindo, daqui a pouco vocês estão conseguindo fazer com um coletor, às vezes até com o próprio celular ali, de uma forma mais facilitada. Então, essa evolução aí dessa parte de patrimônio é bem importante, está sempre atualizado ali. Da parte de consultas, o sistema tem ali essa consulta geral que ela né, consegue atender muitos tipos diferentes. Eu indicaria como sendo sempre um bom local para você se basear todas as vezes que você quiser muitas informações sobre um bem, sobre um local onde você tem todas essas informações, onde você consegue enxergar melhor como aconteceu a depreciação, como aconteceu ali as movimentações, assim como poder fazer uma combinação de filtros para tentar encontrar uma lista específica de bens, né? É bem interessante essa parte. E ele tem lá aquela parte lá que eu destacaria aqui, os acautelamentos com atraso, então também ali para o Kevin, que faz essa conferência aí dos acautelamentos, né, Kevin? Imagino que seja algo assim do teu uso, está sempre acompanhando, né? O sistema dá esse deadline de 1 ano, mas não significa que precisa ficar 1 ano. Se vocês entenderem que é um tempo menor, vai poder registrar o tempo menor e ele vai sempre ficar alertando aqui sobre esses acautelamentos que estão em atraso. Assim como essa parte de movimentações temporárias também, quando estão em atraso. Os relatórios patrimoniais, né, que tem uma série aqui, o relatório sintético lá do RMB, do analítico para ajudar quando a gente não consegue, não concorda muito bem com alguma coisa que está acontecendo em uma dessas contas, então para debulhar um pouco mais essas informações, achar ali algum erro que aconteceu, se for o caso, ou para entender melhor como isso se deu, as informações ali sobre esse relatório aqui, ó, vou até voltar nessa consulta aqui, consulta de movimentações, chamados, não, está aqui, estado de movimentações, eu vou mostrar ali numa outra tela, tem uma consulta que vai ser possível ser feita para saber se ainda tem algum bem que está emprestado, eu vou chegar ali, a gente vai mostrar. Então, a parte de alienação, alguns relatórios de termo de responsabilidade e outros, e a última tabela aqui, que é a última aba, que não pode ser desconsiderada, porque ela tem uma gama enorme de informações complementares que vocês vão poder cadastrar, inclusive até a parte ali de parâmetros da unidade gestora, essas informações de localidade são super importantes, que estão aqui nessa aba, outras informações ali, ó, quando vocês vierem a trabalhar a parte de
coletores para fazer o levantamento patrimonial, quando vocês estiverem nesse momento. Então, tem como cadastrar um usuário específico para o coletor, porque o coletor consegue trabalhar via Wi-Fi, então ele já faz ali aquele levantamento, e aquele levantamento já é atualizado no próprio sistema, né? Isso já é feito automaticamente. Então, para várias informações ali, tipo de chamado, marca do produto, a finalidade de movimentação temporária, finalidade de levantamento, né? Tudo para deixar o módulo assim, com uma cara mais da UFSJ, né? Com aquilo que vocês de fato têm ali trabalhado no dia a dia. Na visão do portal administrativo, então a gente tem lá para aquele usuário local, né? Seria o usuário do CIPAC, também o chefe da unidade, o usuário do CIPAC com esse papel de usuário local. Tem essas funções aí para consulta de bens, para chamados, para registro de acautelamento, para levantamento patrimonial que eles podem fazer e que, de certa forma, vão contribuir muito, assim, toda vez que a unidade se organiza também com relação ao seu patrimônio, isso facilita a rotina do próprio setor de patrimônio ali durante o ano, né, até chegar naquele momento do inventário. E no final mesmo, é aquilo que o Matheus falou, a responsabilidade é toda do chefe da unidade que assinou o termo de responsabilidade. Então, a responsabilidade é dele, a responsabilidade do Matheus é fazer essa gestão, atender todas as unidades com os bens patrimoniais que são necessários para a sua atuação no dia a dia, fazer esse controle que ele faz aí, olha, tem alguma coisa aqui que movimentou, que eu não estava sabendo, o que está acontecendo, e aí a atribuição do chefe de patrimônio, do setor de patrimônio, é fazer esse controle, mas a responsabilidade do bem em si é do responsável lá que assinou o termo. Então, se um dia ele não localizar esses 50 bens, um exemplo hipotético daquilo que ele falou lá, a responsabilidade vai ser de quem assinou o termo de responsabilidade daquele bem e ele não foi encontrado. Então, aquela pessoa que vai ter que procurar até achar ou fazer o ressarcimento dos valores ali, né? Então, é bem importante conhecimento disso. As integrações e configurações, então integrações a gente falou, ele conversa super bem com a questão do catálogo, tá dentro da atividade do dia a dia ali, ter esse catálogo, de orçamento, com essa parte dos empenhos que são vinculados, essas entradas, né, para esse controle do que acontece, no modo de requisições, justamente para esse cadastro de requisições de material permanente, quando se quer fazer a compra, e liquidação de despesa, que são essas liquidações cadastradas lá, esse controle desse recebimento do material quando acontece, ou da notificação da empresa quando se faz uma compra, tá? Então, essas integrações aqui, esses relacionamentos com outros módulos acontecem dessa forma. Configurações do módulo, tem umas importantes aqui, ele tem uns parâmetros lá dentro do SIGAdmin, que eu destacaria esses 5 aqui como sendo um dos mais importantes. Eu não sei se o Matheus conhece todos os parâmetros ali, Matheus, mas existem várias coisas que vocês conseguem, sabe, deixar um pouquinho mais no estilo de atividade de vocês aí do dia a dia. Então, amortizar os bens automaticamente, que é uma coisa que existe, que ele permite fazer automaticamente sim ou não, é possível ajustar isso, e a depreciação também, que isso também é uma coisa que é relativamente nova nas versões do SIGS, isso aí deve ter de 2 anos para cá. A parte de controle de localidade, que eu falei, é possível controlar? Não, agora, a partir de agora, todo bem tem que estar dentro de uma localidade. Aí a gente vai conseguir controlar melhor tudo. Tá bom, então, se você coloca que isso é verdadeiro, pronto, a partir daquele momento, tudo vai ter que estar dentro de localidade e não só dentro de unidade, porque aí você cadastra a localidade, vincula ela a uma unidade e ficaria assim mais fácil, ainda que estivesse dentro do gabinete, está dentro de um corredor daquela unidade, é mais fácil de achar, às vezes, por localidade. Permite a transferência de bens entre gestores, então, para quando vocês, se for o caso de ter mais de uma unidade gestora, o sistema pode trabalhar sendo único, e aí é possível fazer essa transferência de um para outro, fazer todo o controle entre gestores diferentes.
E a possibilidade de validação de transferência de bens. Isso aqui também é algo que existe lá e que é possível deixar marcado como verdadeiro ou falso, no caso está verdadeiro. Assim, toda transferência tem que ter ali a anuência do gestor de patrimônio? Tem, então ele teria que fazer essa validação da transferência quando acontece. Não, isso acontece automaticamente. Então, é uma forma mais online, está cada um responsável pelo que está fazendo e o patrimônio está tendo ciência porque ele tem um controle também visual dessas transferências. Aí existe ali dentro do módulo, naquela aba de cadastros, alguns parâmetros da gestora específico. Então, quantidade máxima de bens com divergência de transferência, unidade de recolhimento, que é feito o cadastro aqui, o timer de consulta, timer de movimentação para temporários não retornados, são algumas configurações mais simples assim que existem lá dentro do módulo. Para a parte do empréstimo, que é o ponto assim máximo aqui, porque a gente está bem preocupado, porque se existir algum bem na situação de empréstimo, ele vai ficar meio que num limbo, então a gente teria que, de fato, resolver todo o problema, tirar todos esses bens que estão com essa situação de empréstimo, para poder ficar tudo alocado da forma correta antes de entrar essa nova versão. Então, lá no SIGADMIN existe um parâmetro que é esse exibir empréstimo, devolução de movimentação de bens, que ele passa a exibir ali, esse parâmetro atua para essa questão do empréstimo, onde foi permitido ou não, mas para a nova versão ele já nem está mais lá. Se eu não tenho uma funcionalidade, não tem por que eu ter o parâmetro. Então, eu só consigo fazer esse ajuste, a gente só consegue fazer esse ajuste agora, sabe? Então, só para tornar mais claro, essa função está dentro da movimentação de bens, né? Quando você vai lá enviar bens, ele tem aqui a possibilidade do empréstimo. Mas e aí, como é que a gente faz para identificar quais são os bens que estão nessa situação? Então, lá na consulta, movimentações de bens, é possível achar lá o que está com esse tipo de movimentação, empréstimo e status pendente, tá? Então, teria que localizar esses bens que ainda estão nessa situação antes dessa mudança de chave. Eu fiz uma consulta rápida em pré-produção e não identifiquei nenhum bem nessa situação. Vocês já chegaram a fazer alguma coisa, Matheus, com relação a isso, por conta do e-mail que já foi enviado? Estão precisando de ajuda? Precisa de algum apoio nosso aqui com relação a isso? Não, na verdade não. Tá tudo caminhando bem aqui. Uhum. Tá. A gente, essa parte do empréstimo, a gente nem costuma utilizar aqui não, a gente utiliza o acautelamento, mas o empréstimo não, entendeu? Então deve ter sido por isso. Porque eu fiz ali em pré-produção, né, que é onde tem uma base mais parecida, mas de toda forma, Matheus e Daniel, a gente vai fazer uma consulta via banco mesmo, sabe? Uma última consulta final, assim, via banco, para ver, até parece que já tem uma lista que o Lívio mandou, a gente vai fazer uma última consulta antes de fazer essa virada de chave aí, para ver se tem alguma coisa, e vai passar essa numeração para vocês, para que seja feita ali a devolução, né? Essa devolução mesmo sendo uma coisa virtual, tá? Então, assim, só atentar, de repente, Matheus, junto com a equipe, reforçar essa questão de não permitir, né? Que eu sei que você já não está dentro da rotina, mas atentar a equipe para não fazer, mas nenhum empréstimo, se já o fez. Se tiver identificar algum pendente para fazer essa devolução, mas de toda forma, ali no virado de chave, a gente ainda vai fazer uma consulta final para deixá-lo ciente de que realmente não tem nada, tá? É só para a gente não ficar com os bens dentro do limbo e às vezes ele vir a fazer parte desses bens que sumiram, sabe? Porque a gente não consegue meio que localizar. Então, eu estou consultando aqui, inclusive, aí realmente, aí pelo caminho que você me passou, então aqui no tipo de movimentação empréstimo, tem movimentações encontradas, tem 23 movimentações, mas a data de 2018, eu vou verificar aqui o que ocorreu e depois eu vou resolver esse problema aqui. Realmente tem alguns bens que estão aqui, entendeu? Tá. Importante estar com esse status pendente, porque você pode ter um empréstimo, mas ele teve a devolução. Se tiver como pendente, aí a gente precisa mesmo ver
Pendente não há nenhum. Pendente não há nenhum. Tá. Então, para a parte de acautelamento, como você disse que já utiliza, eu acho que eu estou só replicando aqui uma coisa que vocês já conhecem. Para esses aprimoramentos, né, que foram feitos nesse conjunto de funcionalidades para melhor controle dos bens emprestados e que se encontram sob a responsabilidade dos servidores, a parte de acautelamento será mais, como se diz assim, esse controle será feito melhor, pronto, tudo passa a ser aí. Vocês já fazem, está perfeito. Inclusive, eles têm essa questão da emissão de nada consta, que aí a gente até ajuda ali com aquela questão que eu esqueci o nome dele, ele mudou aqui na minha tela, mas que ele tinha falado sobre essa questão do empréstimo que faz para o aluno. Então, é legal que pelo menos a função de acautelamento já tem ali até um nada consta, né, que já pode ser emitido, mas que hoje ele trabalha realmente em nível de servidor. Então, tem essas funções de abertura de termo de acautelamento, onde é possível adicionar mais materiais ali a um termo, aí é possível fazer a devolução individual de cada um dos bens, né? Então, eu peguei um notebook e um monitor, mas eu vou entregar só o monitor agora, depois eu entrego o notebook. É possível fazer essa renovação e até a emissão desse nada consta ali em algum momento, quando o servidor pede. Para demonstração, simulações ali no módulo, navegação, eu sei que a gente acabou chegando nesse momento aí de 1 hora de apresentação, mas eu pergunto, vocês têm, assim, Matheus, tem alguma dúvida, alguma operação, alguma função no sistema que você fala assim, olha, isso que para mim nunca ficou muito claro. Pergunte aí, é um momento bom, assim, para a gente tentar, se for o caso, simular, navegando aqui, tentar esclarecer. Então, eu vou, já que a maioria da equipe, na verdade, toda a equipe está aqui no chat, eu pergunto aí para os senhores, tem alguém que tem alguma dúvida quando realiza as atividades lá do setor, porque ali no setor de patrimônio, eu coordeno ali toda a equipe e cada servidor, cada colaborador, cada membro da equipe tem uma função específica dentro das rotinas do patrimônio, e eles lidam de forma mais constante então, e detalhada com as ferramentas disponibilizadas pelo CIPAC, entendeu? Eles têm até mais conhecimento do que eu para dizer, entendeu? Eu fico ali coordenando e ajudando, participando, mas eles é que realmente, muitas vezes, efetivam ali as atividades. Então, pergunta aí ao Acla, ao Matheus, ao Kevin, ao Marco, né, que realiza os levantamentos patrimoniais, que ele realmente é quem... como fugiu a palavra agora? Quem confere, né? Quem processa o levantamento. É o Marco Aurélio, realiza as movimentações de bens. Pergunto a vocês, tem alguma dúvida que vocês gostariam de fazer aqui com a Eisa? Pode fazer, pessoal, não precisa ficar assim, mas isso aqui, não, pode fazer, é importante, assim, vocês aproveitarem esse momento justamente para a gente tirar essa dúvida. A gente está falando agora em nível que é avançado mesmo, então eu não preciso falar aqui sobre como tombar e tal, então é a hora de tirar a dúvida desse ponto mais avançado mesmo. Oi, Isa, aqui é o Acla, tudo bem? Tudo bem, Acla? Então, recentemente, eu tenho até tido lá muitos servidores que estão entrando em contato comigo, porque o seguinte, quando você tomba um bem, os servidores que estão vinculados àquela unidade, todos eles recebem aquela mensagem automática que o bem foi tombado naquela unidade. Como que é o modo que o CIPAC operaciona isso? Ele entende como uma informação que vai ali com relação à unidade. Realmente isso aí acontece mesmo. Aí você acha assim que isso é uma coisa que está atrapalhando, está excedendo assim a informação? Algum servidor está se sentindo desconfortável em saber com relação à unidade? Então, assim, especificamente aqui da sede até que não, mas do CCO, por exemplo, até o Paulo também do CCO que está aí, ele também pode confirmar isso.
o que acontece? Quando está tombando alguns bens para o CCO, alguns professores estão alegando que eles não têm nada a ver com aquele bem e que estão recebendo essa mensagem também, entendeu? Isso já aconteceu já com uns 3, 4 professores diferentes, que aí eles até ficam às vezes preocupados para saber o que está acontecendo, entendeu? Aí é isso que eu queria saber, será que eles estão assim vinculados na unidade também errada, está e está recebendo isso, ou será que é um erro também do sistema, ou se é alguma forma de contornar isso? Ele manda especificamente para a unidade. Pode estar acontecendo assim, algum servidor que está no sistema dentro de unidade e às vezes ele está com uma lotação em outra. Eu anotei aqui e eu vou pegar com o Daniel, se você puder passar para o Daniel, um caso desse, em que está acontecendo isso, onde o servidor é de uma outra unidade, o bem foi tomado para uma unidade específica, e nessa situação que houve. Se você me der uma demonstração dessa, um exemplo desse, a gente faz uma investigação aqui para saber, assim, em que momento aquele e-mail foi enviado, sabe, com referência a qual bem, por que está sendo enviado para ele, a gente faz uma investigação aqui melhor, tá bom? Então, tá ótimo. Eu posso encaminhar então para quem isso por e-mail mesmo? O Daniel ali, que o Daniel repassa para a gente. Pode ser, Daniel? Tá, ele deve estar fazendo ali algum atendimento às vezes, mas pode passar para ele, que é da área de TI, ele tem um acesso direto conosco, ou você passa para o Matheus passa para ele, tanto faz. Aí chegando ali no Daniel, o Daniel repassa para a gente faz uma investigação disso, para saber por quê. Aí dá uma explicação certinha. Passe em forma de OS, por favor. Tá, joia. Aí, então, isso que eu estava respondendo para o pessoal que ia ter atualização para esperar para ver se ia corrigir, entendeu? Mas, aí qualquer coisa eu já passo, já abro essa OS para tirar dúvida. Isso, porque aí a gente verifica exatamente qual é o caso e, inclusive, se isso vai continuar acontecendo ali né, mesmo com a atualização de versão, tá bom? Ah, não, tá, joia, combinado. Diga mais alguém aí, alguma dúvida dentro da rotina ali, que fala assim, ó, não estou gostando disso aqui. Ô Isa, eu não sei se foi conversado abertamente, como é que ficou a parte do dia 31/8 que a gente está pensando em atualizar o sistema? Foi definido que a gente tem que devolver os materiais? Como é que ficou isso com o setor de patrimônio? Para essa que parte de bens emprestados, né? Porque a gente já usa cautelamento, né? Uhum. Então, tem essa consulta que é possível fazer lá no módulo, para saber todo tipo de empréstimo e, no caso, pendente de devolução, identificando algum bem desse, para fazer a devolução no próprio sistema, né? Aqui, nas funções aqui do sistema, na parte de, tem lá uma função específica que faz quando você quer a transferência, só que a devolução. Você, ao invés de pegar aqui, ó, empréstimo, você vai fazer a devolução, tá? Quando você faz a transferência. Aí ele retoma. Ainda assim, mesmo tendo uma consulta, a gente conversou ali, eu e o Lívia, a gente trocou uma ideia e a gente achou que, de repente, fazer uma consulta via banco mesmo, o Lívio vai verificar isso, fazer uma consulta via banco para ver se tem alguma coisa ali por trás ainda que a gente não, que a consulta que não identificou, entendeu? Às vezes até, sei lá, vou tirar um exemplo hipotético aqui, algum bem que foi baixado e estava com esse empréstimo pendente, então a gente vai tentar identificar isso para tentar corrigir, ou algum que está como empréstimo, mas não está pendente, foi devolvido, mas está com alguma situação, só para a gente não cair nesse problema. Então, por mais que tenha aqui a funcionalidade que a gente está pedindo para vocês tentarem resolver o que está pendente já via sistema, no final a gente ainda vai fazer ali uma checagem para ver se não sobrou mais nada para que seja feita a correção. Aí a gente vai identificar por que não apareceu. Aí, por que não apareceu, vai ser tratado caso a caso. Tá bom? E o setor de patrimônio, gente? A gente tá ok? Tá tudo bem para vocês? Tem a data certa, Waze? Tem que fazer dia 30/8 para subir dia 31? Como é que é? Teria que fazer tudo isso antes de entrar a nova versão, né? Justamente. Certo. Para quando entrar a nova versão, porque como vai ser desabilitada a funcionalidade e o parâmetro, pronto, eles ficariam no limbo. Então, a gente não pode deixar isso no limbo. Então, mas é só o empréstimo, né, Isa?
Só a partir do empréstimo, isso. Só de empréstimo. Por exemplo, transferência, isso não, né? Não, Por não, exemplo, só só o o empréstimo. Isso. Tá, certo. Ô, Matheus, vocês ficam de me avisar, então, quando vocês terminarem? Não, Como é sim, que a mas na gente pode verdade, combinar? Ou nem não, tem? Daniel, nem tem, cara. Só consultando aqui, o pendente não tem nenhum, entendeu? Tem um empréstimo, mas já na situação de recebido. Isso eu Entendi. estou consultando aqui agora, tá ok. Segundo a Eisa, né, o que ela passou para a gente, que não pode haver nada pendente ainda. Então, empréstimos pendentes nós não temos. Você disse que quando você faz, não coloca pendente, você encontrou quantos aí, Matheus? 23 recebidos. Né? Tá. Isso, recebidos. E Rafaela, são bens aí de setores do CAP. E foi feita essa movimentação, pelo que eu vi aqui, em 2018. Eu só acho, assim, quando você comentou sobre o empréstimo, eu fiquei um pouco tranquilo, porque não é usual que a gente faça isso, a gente não utiliza isso na rotina. O acautelamento, sim, é bastante frequente, mas não o empréstimo. Por isso que quando eu consultei agora, eu até me surpreendi com esses 23. Mas eu vou verificar o que ocorreu lá, mas assim, de qualquer forma, eles já estão recebidos. Quando fizeram, realmente foi feito e recebido, né? Não ficou ali pendente, como estão, inclusive, algumas transferências aqui que eu verifiquei e que a gente vai tentar resolver. Mas no caso da transferência, não se enquadra aí como problema, né? Isso. A gente fica assim mais preocupado, porque sabe que tem instituição que utiliza muito mesmo, sabe, Daniel? Utiliza muito, e você imagina, Entendi. nessa situação de empréstimo, né, que já é uma coisa que não está na instituição, e que você ainda tem que fazer uma devolução, senão cairia muito em situações assim de a gente vai fazer no sistema, mas a gente não está recebendo mesmo de fato. Então, por isso que teve essa preocupação de avisar com essa antecedência. Ô, pessoal, queria fazer uma consulta. Diga, eu não Paulo. sei se... Pode falar? Uhum. Elisa, bom dia para todos. É o seguinte, eu não sei se isso já está previsto, eu não estou ainda muito familiarizado com o sistema, mas é um recurso que talvez que eu estou vislumbrando aqui que poderia ser útil. Colocar fotografia da plaquinha de patrimônio, ou do próprio material, para, por exemplo, se o material tiver um dano, alguma coisa, isso está previsto? Tem um local para colocar uma fotografia, anexar uma fotografia do sistema? Paulo, no catálogo de materiais, até existe um local para você colocar fotografia para identificar melhor exatamente o que é aquele bem. Digamos que o catálogo seria uma espécie de cardápio mesmo. Então, deixa eu ver, qual é esse tipo de mesa, qual é esse tipo de computador, né? Ele tem, mas ele seria mais específico para o material. Então, ele não é específico, ele não é individual por número de patrimônio, ele é do material. Porque, assim, digamos que em algum momento você chegasse numa padronização, né, de todos os bens. Então, tudo que for mesa com 3 gavetas, ele tem esse modelo, essa fotografia que representa. Tudo que for isso, é essa fotografia que representa, sabe? Ele tem lá, mas é por material, tá? Não é por bem. Aí a parte para o tombamento, ele tem realmente só o número ali de se colocar. Ele não tem nada que possa ser colocado uma fotografia individual. Mas é possível customizar, se for o caso. Ok, obrigado. Né? Pois, só mais uma pergunta também. Diga. Especialmente assim, nessa época de pandemia, né? Uhum. Acredito que está tendo assim, uma certa dificuldade também de assinar os termos de responsabilidade, né? Pessoalmente, lá a caneta e tal. Será que já foi pensado na possibilidade, né, de colocar também uma assinatura pelo CIPAC, igual se faz com assinatura de termo de acautelamento, por exemplo? Deixa eu ver melhor. Você está falando sobre assinatura mesmo, em específico, ou alguma coisa que faça essa assinatura eletrônica, essa assinatura digital? Isso, assinatura digital mesmo, talvez. Digital mesmo, né? Tá. Aquela assinatura digital, que seria, vamos supor, com não repúdio, que seria quando você tem uma assinatura
eletrônica, que é uma senha, junto com um outro instrumento que é um token, né? É como se fosse, ele faz aquele papel como se fosse um cartão de crédito. Você tem um cartão físico e você tem uma senha. Então, ninguém mais, fora você, que tem o físico e tem a senha, poderia fazer esse tipo de operação. Então, assim, o sistema não tem isso. Para algumas operações, não tem isso já de imediato para patrimônio. Para algumas operações, ele tem até uma necessidade de segunda assinatura. Mas como está evoluindo muito com relação à parte de protocolo, eu acho que se for o caso de chegar aqui ao módulo de patrimônio, é tranquilo. O sistema tem, assim, hoje ele considera mesmo sem esse token, que seria o não repúdio. Porque quando você tem só a senha, um dia, se alguém quiser, pode contestar, sabe, na justiça, falar, não, mas isso aqui é só uma senha, isso aqui nada garante que fui eu que fiz, pode ter sido um hacker. A única coisa que seria desmotivado esse negócio de contestação seria se tivesse um token. Mas o sistema tem, ele tem, assim, nas novas versões, ele tem um local em que coloca o usuário e a hora que foi feito, como se fosse uma autenticação, mas é uma autenticação levando em consideração só a senha, tá? Então, ele faz para os termos, ele faz para as guias, então ele vai dando informação ali no sistema quando você está utilizando ele só de forma, vamos supor, virtual, né? Tudo eletrônico, tudo transferindo, assim, não tendo mais o papel, então ele faria esse registro. Aí você sabe quando o chefe assinou, ou seja, fez aquele recebimento, de fato, quando foi emitida a guia, quando foi recebida aquela guia, tá bom? Mas, assim, toda essa parte digital, ela é uma tendência, ela acontece, ela existe agora, em parte no sistema e tem se estendido para várias outras funções, mas quando você fala assim, em ter totalmente uma coisa que ninguém nunca vai poder contestar, é só quando se fala do token, né? Quando se fala realmente dessas duas opções trabalhando juntas, tá? Entendi. Então, assim, a validade jurídica mesmo desse registro do sistema sem o token não é a mesma da assinatura física. Eu acho até que a instituição pode entender que é válido. A instituição pode falar assim, ó, a partir de agora isso aqui está válido. Mas eu estou falando só mais assim, por um entendimento que vai além do SIGS, tá? Vai além do entendimento do SIGS. A instituição vai falar, não, a partir de agora toda movimentação de bens, quando for recebida ali pelo sistema, já está valendo, está escrito lá autenticação e já está valendo pela assinatura eletrônica. Pronto, está tranquilo. Mas é só para falar para vocês, assim, dessa área de patrimônio, que se um dia alguém quiser contestar judicialmente, aí entra em outra instância, né, uma coisa que é fora da instituição, aí ele pode contestar por não ter o token. Mas é aquilo que eu estou falando, o caminho digital está sendo hoje uma realidade. Então, vários sistemas hoje entendem a assinatura, a questão de poder identificar o IP que fez, todas essas informações como algo que já está sendo válido, já está sendo considerado válido. Tá? Então, é como se eu te falasse assim, ó, vai ter a nova versão, já tem várias coisas com relação a isso, mas fiquem cientes desse outro entendimento legal da situação. Então, tá ótimo, obrigado. Não. Mais alguém com mais alguma dúvida? Isa, bom dia pessoal. Eu queria saber uma questão com relação aos termos de acautelamento. Uhum. Geralmente, mesmo após devolver um bem que ficou com o servidor durante um tempo, venceu o prazo, ele devolveu o bem ao setor. Então, o termo ele continua em aberto. E quando você tenta registrar uma nova cautela para o mesmo servidor, no mesmo setor ao qual a anterior estava vinculada, o sistema acusa que ele já tem uma cautela aberta em nome dele, mesmo ele tendo devolvido esse bem. Aí ontem, inclusive, eu até recolhi o bem e acautelei para um terceiro. Quando eu tentei abrir uma cautela nova para o servidor, ela me deu essa resposta. O que eu fiz? Eu entrei na cautela e alterei
Aí eu retirei o bem que já estava cautelado para outro servidor e coloquei um novo bem, o que gerou uma nova cautela. Mas não tem uma possibilidade de zerar essa cautela no nome do servidor no sistema, não? Ele faz essa alteração e essa renovação aí. Na nova versão, ele já ele tem um entendimento de como se fosse uma espécie de fechamento, mas de fato o sistema sempre trabalha uma cautela para cada servidor. Eu não sei se o que você perguntou, minha resposta é exatamente isso que você estava com a dúvida. É isso que você está querendo dizer assim, porque quando você faz a abertura da cautela, você faz com o servidor, aí você adiciona bem, você vai ali, em um momento você renova, em algum momento você faz alteração, até concluir e fazer toda a entrega daqueles bens. Aí você estava querendo colocar mais bens nessa mesma cautela, você estava querendo abrir uma nova para um novo servidor, ou para esse mesmo servidor. Deixa eu tentar ser mais claro. O procedimento foi o seguinte: eu recolhi uma cautela que estava com um determinado servidor, já vencida desde 2019, e a chefe do departamento disse que estava tudo ok, que eu podia recolher e passar o bem para ela, que o bem estava em posse dela. Então eu recolhi essa cautela, esse bem, e abri uma nova cautela com esse bem para essa chefe do setor. Só que aí ela me pediu para que eu acautelasse um outro bem para esse servidor dentro desse mesmo departamento. Quando eu busquei esse servidor nesse departamento para fazer essa nova cautela para ele, o sistema acusou que ele já tinha uma cautela aberta em nome dele, não podia ser registrada outra. Essa cautela aberta era aquela que eu tinha acabado de recolher. Isso. Então eu precisei entrar nela, acessar essa cautela que eu já havia recolhido, e mesmo o bem que eu já havia acautelado para outra pessoa, ele ainda estava registrado na cautela dele, como se ele tivesse momentaneamente acautelado para duas pessoas ao mesmo tempo. Aí eu alterei essa cautela, excluí esse bem, adicionei o novo bem em questão, e aí a partir daí tudo ficou certo. Aí gerou-se uma nova cautela, tendo essa cautela como a cautela anterior. Entendeu? Aí eu queria saber se existe um meio de, ao você recolher o bem, a cautela já fecha automática, e quando você tentar gerar uma nova cautela, ela não dê esse comunicado de que o servidor já tem uma cautela no nome dele, tendo em vista que a cautela já não existe mais, ele já devolveu o bem. Ele fez você fez essa devolução, mas mesmo assim o sistema não considerou? Exatamente. Não, eu não só fiz a devolução, como eu acautelei o bem para outra pessoa. Aí não pode. Aí o sistema deixa a gente com vergonha, não pode. Não, mas deixa eu te dar uma boa notícia. Eu percebi que por conta de ter sido, está sendo retirada essa parte de empréstimo, eles focaram alguns esforços e algumas melhorias nas funções de acautelamento. E eu percebi, assim, porque eles vão fazendo uns releases com cada correção que são feitas, com novos campos que são colocados, cada nova função, eles vão apresentando. Então, eu vi que foram feitas algumas correções nas funcionalidades de acautelamento, inclusive muito mais evoluções e aprimoramentos do que eu, assim, até imaginava. Eles fizeram várias coisas. É como se eles estivessem falando assim, olha, eu vou tirar essa empréstimo, que eu acho que a UFRN utilizava muito, tá? Muito mais do que o acautelamento, justamente por conta daquele histórico que eu falei, que foi funções que foram solicitadas por uma outra instituição. Então, talvez eles tivessem a rotina lá, e aí começaram a perceber que, não está muito legal aqui, vamos melhorar acautelamento, vamos corrigir tudo que existe hoje de cautelamento de problema, e aí a gente larga a questão do empréstimo. Essa nova versão, ela vem com muitas correções com relação a isso. Acredito que esse tipo de conflito não vai mais acontecer. Mas a gente pode fazer um teste ali, eu me comprometo, inclusive, a fazer esse teste aqui nessa nova versão que eu já estou validando, para ver se isso está acontecendo. E se tiver, aí eu aviso aqui internamente, porque realmente é algo que não pode acontecer. Porque, inclusive, quando você escolhe um bem para colocar dentro de uma cautela, ele já fala se ele está cautelado ou não. Se ele está cautelado, ele não deixa entrar, ele só te fala que ele está lá na lista, que ele está cautelado. Então, você não pode colocar dentro de uma outra, a não ser que seja feita uma devolução. Tá bom? Mas pode deixar que eu acho que, se não for corrigido nessa nova versão, a gente vai identificar aqui e vai tentar achar uma solução para que isso não aconteça.
Ok, muito obrigado. Imagina. Alguém mais aí? Agora, é o Matheus novamente, é isso. Oi. Essa questão do acautelamento, quando o bem está acautelado e que é feita uma conferência patrimonial, um levantamento patrimonial, seja por inventário ou qualquer outro motivo, na hora ali de processar o levantamento, os bens acautelados, mesmo que ele esteja com um servidor daquele departamento, a chefia tem o controle dele, ou seja, sabe que ele está acautelado, mas o bem não, o sistema, o CIPAC, não deixa você processar o levantamento com aquele bem, tendo qualquer bem acautelado, entendeu? Uhum. Então, deve ser. O que a gente faz? Muitas vezes a gente está processando o acautelamento e o que a gente faz é recolher o bem, processa o levantamento e depois acautela novamente. Isso exige uma nova assinatura daquele servidor. E simplesmente assim, o servidor ele não entende. Ele chega lá, mas esse bem não voltou, não foi para lugar nenhum, eu já assinei essa cautela, ainda está no meu prazo de vigência. Por que isso exige? É claro que assim, a gente explica o que houve, mas num caso de um departamento que tenha muitos bens acautelados, gera um certo transtorno. Não sei se você compreende. Assim, Não, sim. eu não sei. Não teria como fazer uma alteração e que isso não ocorresse, não conseguisse, o bem sendo mantido naquele centro de custo, conseguisse acautelar mesmo eles, conseguisse processar o levantamento mesmo ele estando acautelado. O que você acha disso? Eu vou fazer assim, ó. Como eu estou fazendo essa validação dessas funções, eu vou bater um pouco mais nessa questão aí, nessa possibilidade desses conflitos, porque realmente a gente tem, eu penso parecido com você, ele não pode me deixar fazer muitas coisas ali diferentes, para ele estar cautelado, acabou, eu não posso fazer mais nada com ele, eu não posso nem transferir ele de um local para o outro, porque ele está dentro de uma cautela. Eu vou fazer aqui algumas verificações e deixa só aqui. E inclusive, se for o caso, eu listo dentro dessas correções que a UFRN fez, o que foi que ele corrigiu, porque eu me lembro de ter visto alguma coisa sobre isso, sobre correções que foram feitas, dessa questão do bem constar ali, de constar, tá liberado, do próprio termo dentro do acautelamento, você não fechar, ou alterar, ou devolver, ou renovar, sendo que ainda tem coisa ali pendente. Eu vou fazer uma listagem disso aí, passo ali para o Daniel e ele apresenta para você. Se dentro disso você ainda achar que não, ainda está, eu acho que essa regra assim não está sendo contemplada do jeito que eu queria. Aí você passa para ele que a gente vai dar uma analisada, assim, se é algo que de fato teria que ser customizado, ou se está dentro dessa novo conjunto de melhorias e aprimoramentos ali que a UFRN fez. Tá certo? Tá ok, obrigado. Alguém mais? Tudo certinho com as demais operações, todo mundo firme e forte aí no mais que o sistema tem. Marco Aurélio, sobra. Por acaso teria alguma coisa que você gostaria de colocar? Você que mexe ali com as movimentações, com as conferências, os processamentos dos levantamentos, que é algo assim que realmente costuma dar alguns conflitos. Teria alguma coisa que você gostaria de colocar? O Marco falou nenhuma dúvida ali no chatzinho aqui. Isso ele respondeu lá. Então tá ok. Muito obrigado, Marco. Valeu. Assim, pelo que eu vejo o pessoal ali daqui do setor de patrimônio, então acredito assim, por mim as dúvidas foram colocadas. Está esclarecido, né? Está esclarecido. Aí a gente, com a atualização do sistema, né? Depois a gente vai fazendo ali as simulações e também utilizando mesmo e vai verificando que realmente mudou, se mudou muito, e
E assim, e te informa o Daniel para qualquer coisa, abre lá as ordens de serviço para que ele vai nos auxiliando, tá? Nos ajudando. E se vocês também me colocam à disposição, o que vocês precisarem da gente. Eu só, assim, uma demanda que provavelmente vai surgir é porque a gente tem muita coisa para fazer lá no setor, né? A gente está sempre buscando otimizar lá os procedimentos. E agora, com essa implementação do CIADES, é que a gente está um pouco receoso, porque, como você comentou, a questão da reavaliação dos bens, por exemplo, que é uma determinação do Tesouro Nacional, que há muito tempo deveria ter sido feita, ainda não foi feito, entendeu? Então, isso vai ter que ser feito agora para migrar para o CIADES. E, assim, não só isso, como também a parte do inventário, os bens que a gente, porventura, não tenha localizado. Então, uma série de coisas aí que a gente vai ter que fazer. Inclusive, eu já aproveito e adianto aí para o Daniel, que vou precisar muito de você, viu, Daniel? Principalmente que a gente vai começar aí o procedimento de migração. Eu não sei também se você está sabendo, Eisa, você está sabendo de algum avanço, porque a UFRN, pelo que me parece, ela ia realmente, estava em contato lá com o Cerco, para verificar se vai haver uma compatibilidade do CIADES com aquelas instituições que utilizam o CIPAC. O Matheus, integração. O que geralmente a gente recebe do FRN, mas te confesso que já tem um tempinho que eu olhei, eles pedem para guardar, porque eles correm atrás, mas infelizmente as respostas não são tão imediatas. Uhum. Mas assim, a última vez que a gente entrou em contato sobre esse assunto, a orientação deles foi explicar para o governo que a gente usa o CIPAC, e a gente associado, não, né? A gente é cooperado da UFRN, e era para guardar uma posição que elas estavam olhando essa né? Ou uma maneira, né? Ou de usar o CIADES, ou de não usar, ou de conversar, né? Eles estavam tentando resolver isso. Não, tá ótimo, né? Porque é um desafio, né, que a gente vai enfrentar, não só nós aqui da FCJ, como as outras instituições também, né? Todo mundo passando por isso. E assim, vai ser bem desafiador, porque a gente tem algumas arestas aí para aparar, entendeu? E essa é uma delas, e é muito trabalhosa, né? Que é da questão da reavaliação dos bens, que tem que ver como vai ser feito, tem que ser montada uma comissão, enfim. É só isso mesmo. Eu gostaria de agradecer aí o treinamento, o Daniel, também a Eisa, principalmente, né, pelo suporte que sempre que a gente necessita, você nos concede, tá? Muito obrigado. Essa parte da reavaliação, assim, Matheus, o sistema consegue fazer em lote, sabe? Que ótimo. Ele tem a opção de fazer individual por número de patrimônio, mas você pode pegar, assim, por exemplo, um conjunto em que você gera uma listagem por alguns atributos específicos, assim, você fala assim, eu quero mesa com 3 gavetas, mas do patrimônio tal até o patrimônio tal. Aí você faz uma reavaliação em lote dele, tá? Então, ele dá essa possibilidade. Ótimo. De fato, tem que fazer, assim, é importante até para essa questão de, né, justamente de você não ter um bem hoje em que ele custa um valor bem maior no sistema e você está com ele ali tão depreciado há tanto tempo e chegar realmente num valor mais certo. E sempre que tem essas mudanças, que a instituição vai fazer algum procedimento assim que a gente sabe que demanda mais, né, muito mais das pessoas que estão trabalhando, ou até mesmo nessa situação em que mudança de versão, e aí junto com isso já está acontecendo essa questão do outro sistema lá que você falou, pode contar com o nosso apoio sempre para tentar ali dar esse apoio ali nos primeiros dias, com relação ao que está acontecendo, que vocês não identificaram. De fato, mudanças, não teve nenhuma, a não ser essa questão do empréstimo que saiu. Tudo mais foi muito mais questão de pequenos aprimoramentos, às vezes uns filtros que estavam faltando, às vezes umas correções de erros, às vezes alguns ajustes assim com relação à contabilidade, às contas contábeis, sabe? Não teve nada assim de muito diferente. Essa parte do acautelamento, por exemplo, em que havia esse conflito, então alguns conflitos foram resolvidos para poder deixar tudo... A intenção é deixar o sistema cada vez mais em que ele funcione
de uma forma autônoma, assim, né, automática, com tudo funcionando, porque, inclusive, aquela questão do calendário contábil, vocês devem lembrar aí, né? Tem um calendário contábil em que você conseguia dar ali, até a data tal. Agora, com a nova versão, você vai ter um parâmetro para falar, olha, 5 dias só para poder fazer esse ajuste, para você ficar mais fidedigno ao CIAF. Então, não vai ter mais um mês sendo de um jeito, um mês de outro. Você vai colocar 5 dias úteis, pronto, você colocou lá, e ele vai considerar só esses 5 dias. Porque muitas vezes o que acontecia era assim, abria, fechava o calendário, aí gerava uma inconsistência, essa inconsistência ia sendo gerada mês após mês. Você poderia, por exemplo, pegar de 5 meses atrás, abrir um calendário daquela época para ele estar atual até hoje, você fazer uma mudança lá, e essa mudança não ia refletir. Então, quando chegava a parte assim, de uma espécie de auditoria para saber se estava tudo certinho, você percebia que tinha umas inconsistências. Aí eles fizeram algumas intervenções assim mais para que o sistema passe a funcionar mais de forma mais autônoma assim, e o mais seguro possível. Então você vai perceber isso ao longo do tempo. E a gente vai estar aqui para apoiar no que precisar, nas dúvidas que tiver, tá bom? Conte com isso. O que eu precisava de vocês era assim, a gente tem agora uma rotina que é fazer uma avaliação do treinamento quando ele é concluído. Então tem aqui aquele QR Code que o pessoal já está conhecendo das lives aí, só que esse aqui é para uma avaliação mesmo do treinamento que foi feito agora, tá? Então, se vocês puderem ajudar a gente com isso, assim, bota aí o celular para ver esse QR Code aí, faz essa avaliação deixa eu arrumar ele aqui para ficar certinho, peraí. Faz uma avaliação desse treinamento, desse pequeno treinamento que teve, né, tem muito mais a ver com a apresentação, com um bate-papo, tirar dúvidas. Faz essa avaliação aí, que é sempre muito positivo para a gente que trabalha, principalmente quando a gente está trabalhando à distância e tal. Tá bom? Mais algum ponto? Matheus, Daniel, os demais? Eu acho até pelo horário, queria agradecer a presença de todo mundo, né? Agradecer, eu não sei, todo o patrimônio que compareceu. Eu acho que você, além de mostrar, você tirou muita dúvida aí, então valeu, né? Quase 2 treinamentos em um só. E você comentou aí, você já pode olhar com o livro essa questão, então, para atualização, né? Que eles mesmos comentaram que a gente não tem nada emprestado. Aí depois a gente aguarda o retorno. E agradecer tanto você novamente com a presença de todos aí. E mais uma vez, a gente tem que estar à disposição. Setor de patrimônio precisar de outro, quiser uma ajuda, um treinamento, a gente está aí. Qualquer coisa, vocês têm um e-mail, tem nosso formulário lá para tirar dúvida. E do mais, bom dia para a gente. Bom resto de dia de trabalho aí. Bom almoço para todo mundo. Tchauzinho, viu? Boa tarde a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde.